presidente norte-americano Donald Trump declarou o Irã como perdedor do Oriente Médio. Ele fez essa declaração depois do presidente iraniano pedir desculpas aos países vizinhos que foram atacados desde o início da guerra. Por que Trump fez essa declaração, Ivan? Traga os detalhes. Porque ele viu nesses ataques aos países do Golfo como um sinal de fraqueza. Na verdade, o Irã, principalmente nos primeiros dias de guerra, atacou fortemente esses países justamente com a intenção de que eles convencessem a América e Israel a interromperem os ataques, coisa que não aconteceu. Então, neste contexto, neste sentido, o presidente Trump classificou aí a declaração do presidente iraniano uma declaração de um presidente derrotado. Agora, a gente precisa também ressaltar, Daniel, dentro do Irã, mais especificamente dentro do regime, existem várias divisões e algumas alas do regime concordaram com as declarações do presidente, outras nem tanto. E os ataques continuaram em menor escala, mas continuaram mesmo após as declarações do presidente iraniano. O que significa que o primeiro desafio do novo líder supremo, e já daqui a pouco, não é justamente tentar unificar essas alas que estão divergindo aí de como responder ao ataque americano e israelense. Daniel. Agora, o primeiro-ministro também de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que não haverá concessões ao Irã. É isso, Ivan Kleber? Segundo ele, a guerra está mudando o cenário do Oriente Médio. Além disso, Israel bombardeou refinarias em Teherã e fez o preço do petróleo disparar. Então, além do lado geopolítico, essa guerra deve colocar o preço do petróleo, como a gente já vem dizendo ao longo das últimas semanas, nas alturas, provocando uma iminente crise financeira em diversos países, né? Isso mesmo, Daniel. Hoje, inclusive, o preço do barril do petróleo passou os $100 na abertura do mercado e atingiu o maior preço desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia. E a tendência é que nos próximos dias o preço do petróleo aumente ainda um pouco mais. Contudo, o próprio presidente americano, Donald Trump, declarou que acredita que essa ação no Irã, no médio prazo, possa levar aí a uma redução do preço do petróleo quando a guerra terminar. Isso porque o Irã tem uma capacidade de extrair petróleo até limitada, muito por conta das sanções, muito por conta da sua infraestrutura, muito voltada, não é, para a questão militar. Se eles conseguissem produzir tanto petróleo quanto eles são bons em produzir drones, isso seria bom até para o país, né? Então, a gente acredita que após a guerra a gente tem uma redução forte do preço do petróleo. Se tivermos uma troca de regime, então essa redução será ainda maior, porque o Irã estaria aberto a receber novos investimentos, algo muito semelhante, Daniel, e aí a gente vê a estratégia americana com o que vem acontecendo dentro da Venezuela, essa estratégia de atrair investimentos para revitalizar, né, o setor petrolífero na Venezuela, e isso poderia ser replicado lá no Irã. Mas a tendência é que nas próximas horas, aí nos próximos dias, o preço do petróleo suba ainda mais, viu, Daniel? E a Assembleia de Especialistas do Irã nomeou Mojtaba Khamenei, que é filho de Ali Khamenei, como um novo líder supremo. O que esperar desse novo líder supremo, Ivan Kleber, já que Trump avisou que o próximo líder não duraria muito sem a sua aprovação? Repare, é uma república islâmica, mas que utiliza métodos monárquicos para escolher o seu sucessor, não é? Para manter, melhor dizendo, para se manter no poder. Então entra agora o filho do Khamenei, que é considerado da linha dura do regime. O seu paradeiro, ninguém sabe onde ele está, não é? Até o momento que nessa edição do Jornal da Manhã da Oeste ele não fez nenhuma aparição pública após ter sido escolhido como o novo líder supremo. E o próprio presidente Trump disse que ele não duraria muito tempo. Israel já deve estar monitorando os seus passos, e é como se já existisse uma carta branca aí para que as forças israelenses e americanas, principalmente israelenses, pudessem eventualmente eliminá-lo. Essa foi uma tentativa, o posto do regime, né, nomeando o filho do Ayatollah Khamenei como seu sucessor, para Israel e Estados Unidos, no sentido de dizer, olha, você pode até eliminar o nosso líder, eventualmente pode eliminar o próximo, mas nós estaremos aqui até o último
membro da Guarda Revolucionária do Irã. Agora pela manhã, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele declarou seu apoio total ao novo líder do regime iraniano, mas não declarou se esse apoio fica apenas na formalidade ou se com um envio de ajuda militar para a Guarda Revolucionária do Irã. No momento, essa situação, mesmo que a Rússia quisesse, está um pouco complicada, porque praticamente o espaço aéreo do Irã está controlado por Israel e também as fronteiras ali com o Azerbaijão, com a Turquia, está tudo muito monitorado, então ficaria até difícil para a Rússia enviar qualquer ajuda militar neste momento, a não ser que contribua com inteligência, assim como a China já vem fazendo. Então, o novo Ayatollah, o novo líder supremo, tem uma missão árdua pela frente, mas a primeira missão que ele tem, Daniel, é aparecer em público e voltar vivo para casa. Vamos ver se ele vai tentar, pelo menos, executar essa missão. Agora, Ivan Kleber, Donald Trump deve classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas nos próximos dias. Trump chegou a oferecer mísseis para eliminar os chefões do narcotráfico na América Latina durante uma reunião com líderes de direita latino-americanos, aquela em que Lula não foi convidado, aquela para a qual Lula não foi convidado. Parece que foram em vão os esforços do governo Lula e dos parlamentares de esquerda que tentaram evitar essa classificação na PEC da Segurança Pública, não? Bom, Daniel, eu estou tentando encontrar o termo para passar para a nossa audiência a importância do último final de semana no contexto da América Latina. Aquela cúpula que aconteceu na Flórida, com a assinatura de um documento para o combate ao narcotráfico na região e o compromisso da administração Trump, do próprio presidente Trump em pessoa, de eventualmente usar forças militares para combater o narcotráfico, vai além do que o próprio Ronald Reagan fez nos anos 80. Esse é um compromisso extremamente importante. Daqui 20, 30 anos, a gente vai olhar para esse final de semana, com certeza, um lugar marcado na história e nos livros. Eu vou um pouco mais além. Em termos de organização continental, essa foi a maior decisão do governo americano em relação, por exemplo, ao Foro São Paulo. Daniel, se eu fosse um membro do Foro de São Paulo, eu ficaria extremamente preocupado com essa decisão do governo americano, montar aí essa tarefa com os países da América Latina. Veja bem, ele disse o seguinte, Daniel, ele disse que no Oriente Médio foi criada uma força-tarefa para liderar o Estado Islâmico, que agora isso estaria sendo replicado na América Latina para combater as organizações terroristas. Quanto ao PCC e o Comando Vermelho, a expectativa, tendo a chance publicado no portal UOL, nós já vimos alertando a nossa audiência nessa possibilidade desde o final do ano passado e que muda significativamente as relações entre Brasil e Estados Unidos e principalmente como o governo americano enxerga a maneira que o Brasil combate o narcotráfico. Definitivamente seria um marco, viu, Daniel? Muito bem, meu caro Ivan Kleber, o Marcelo Rocha Monteiro, nosso comentarista, também tem um ponto para nossa conversa contigo. Diga, Marcelo. Bom dia, Ivan. Você disse, se eu fosse um membro do Foro de São Paulo, eu ficaria preocupado nessa reunião lá do Trump com os chefes de governo latino-americanos. Aí eu pergunto para você, e se eu fosse um membro do Foro de São Paulo e estivesse concorrendo à reeleição para presidente do meu país? Você acha que não seria o caso de ficar mais preocupado ainda? Ou seja, o que eu quero saber é o seguinte, você avalia, sabendo quais são as posições do atual governo brasileiro com relação ao combate ao narcotráfico, inclusive a resistência em classificar as organizações, facções criminosas como organizações terroristas, você não acha que cresce o interesse, para dizer o mínimo, do governo Trump nas eleições presidenciais brasileiras deste ano? Bom dia, professor Marcelo. Sempre com perguntas bastante pertinentes. Se eu fosse esse candidato, eu ficaria extremamente preocupado. Eu não vejo, professor Marcelo, uma atuação direta da administração Trump nas eleições de 2026 no Brasil. Pelo menos, por enquanto, não é o cenário que a gente
pode vislumbrar, mas como uma observação, como observador para que as eleições aconteçam em tom de neutralidade, ou seja, que a balança não penda para nenhum dos dois lados, isso sim. Dito isso, nós sabemos que essa será uma eleição no Brasil dominada por vários assuntos, entre eles economia e segurança pública. E a relutância do governo brasileiro em acompanhar essa orientação do governo americano, isso possivelmente prejudica muito a imagem do atual governo federal. As pessoas precisam se questionar por que o Partido dos Trabalhadores, que está no poder hoje, o governo brasileiro, não quer essa designação como organização terrorista por parte desses dois grupos. O governo brasileiro alega a questão de soberania e também que não existem ali motivações ideológicas por trás do PCC e do Comando Vermelho, que seria então que justificaria as coisas como estão, ou seja, a não designação desses grupos como organizações terroristas. Agora, a imagem que passa não só para o Brasil, mas como para o mundo todo, é de um governo que, no mínimo, não está fazendo o necessário para combater o narcotráfico. Nós podemos aqui também presumir, professor Marcelo, que a administração Trump, caso realmente confirme essa designação, né, possa buscar parcerias com estados, com governadores, por exemplo. Isso já aconteceu no Oriente Médio para combater o Estado Islâmico, buscou-se ali parcerias com lideranças regionais. A gente pode observar isso na América Latina. Como ficaria o governo federal? Como ficaria o sistema judiciário brasileiro diante de uma tentativa do governo americano, por exemplo, assinar algum acordo de parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro? Eles tentariam interferir nessa questão? Como isso poderia ecoar na sociedade? Quer dizer, a situação do Lula é muito delicada, professor Marcelo, porque ele prometeu muito no final do ano passado, entregou muito em palavras, mas em ações até agora ele entregou muito pouco. E o tempo que ele ganhou lá atrás terminou. E o tempo das ações chegou e está chegando agora, conforme a gente pode observar aí essa intenção do governo americano em classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Daniel, devolvo para você. Muito obrigado pelas suas informações por hoje, meu caro Ivan Kleber. Bom dia para você, um forte abraço, boa semana e até amanhã.